Saudações florestais! Hoje vamos explorar um tema fascinante do mundo das plantas, os estômatos. Pode parecer complicado, mas vou explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Se você ainda não conhece ou não segue o Florestal Brasil, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, tá? Para receber todas as notificações e deixe seu like. Você pode seguir a gente no Instagram e nas outras redes sociais também, o link estará na descrição. Para começar, vamos entender o que são os estômatos. Imagine, uma folha de uma planta, que é, como a nossa pele. Então, assim, como temos poros na pele, as plantas têm pequenas aberturas chamadas estômatos. Esses poros ajudam a planta a respirar e a realizar a fotossíntese, que é como elas produzem o seu alimento. Os estômatos são principalmente na parte de baixo das folhas. Essa parte de baixo é chamada de abaxial, e a parte de cima, que se recebe mais luz, é chamada de adaxial. As plantas colocam a maioria dos estômatos na parte de baixo para evitar perder muita água com o calor do sol. Agora vamos entender como os estômatos funcionam. Eles são formados por células chamadas de células guarda, que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos. Quando essas células estão cheias de águas, elas se expandem e abrem os estômatos. Quando perdem água, elas murcham e fecham os estômatos. E pelo poro estomático, que é o espaço entre as células guarda e o poro estomático, que é a abertura através do qual os gases passam. Então, como isso acontece? Bem, quando a planta quer abrir os estômatos, ela manda potássio para dentro das células guardas à medida que os íons de potássio se acumulam dentro das células guarda. A concentração de potássio aumenta, então isso acontece nesse sistema. Então, isso faz com que a quantidade de potássio dentro das células guardas seja maior do que o do lado de fora delas. Para equilibrar a diferença de concentração, a água se move para dentro da célula guarda por osmose, que é o movimento da água através de uma membrana semipermeável, de uma área de menor concentração de solutos, que é a linha fora das células guarda. Então, para uma área de maior concentração de solutos, que é dentro das células guarda, certo? Então, com a entrada de água, as células guarda incham e cheias de água e se curvam, tá certo? Quando as células guarda se curvam, elas puxam para as bordas dos poros estomáticos, tá? Levando para fora, e aí ela abre o estômago. Isso permite a troca de gases como a entrada de dióxido de carbono, que é o CO2, para a fotossíntese e a sair então do oxigênio e vapor de água. Quando a planta quer fechar os estômagos, ela tira o potássio das células guarda e aí a água sai. Então as células vão murchar, fechando o estômago. Então para que os estômagos abrem e fecham? Três coisas principais que a gente precisa falar aqui que controlam isso, que é a luz, o dióxido de carbono e a água. Quando há muita luz, os estômagos abrem para a planta absorver o CO2 e assim fazer a fotossíntese. Quando está escuro, ela fecha para economizar água. Mas você sabe o que demora menos do que o tempo de abertura e fechamento de um estômago? É você clicar no botão de like aqui nesse vídeo, tá? Isso vai nos ajudar muito. Não demora menos de 2 segundos, beleza? Você vai ajudar a gente a continuar crescendo o canal e trazer mais conteúdo como esse para vocês. E se você não for inscrito, se inscreve aí, melhor ainda. Então clica no botão do like, se inscreve, ativa o sininho e que você já está fazendo tudo isso e aproveita e deixa o seu comentário. Então, agora a gente voltando ao assunto, para resumir, os estômatos são essenciais para a planta porque permite que elas respirem e façam fotossíntese, além de ajudar a regular a perda de água. Sem os estômatos, as plantas não conseguiriam sobreviver. Os estômatos possuem basicamente duas funções principais. A primeira é a troca de gases, que por sua vez vai ser fundamental em outras duas atividades da planta, a respiração e a fotossíntese. Na fotossíntese, como eu já falei, estômatos permitem a entrada de dióxido de carbono, que vai ser fundamental para o processo pelo qual as plantas produzem a sua própria comida e também o oxigênio. Já na etapa de respiração, elas também permitem a liberação de oxigênio, produzindo durante a fotossíntese e a liberação de vapor d'água. Comenta aqui se você quiser um vídeo especial sobre a fotossíntese, que a gente vai fazer também e trazer para vocês conteúdo que é bem bacana. Então, o segundo processo em que o estômato é fundamental na regulação de perda de água, a abertura dos estômatos também pode permitir a perda de vapor d'água, que é importante para a regulação da temperatura da planta e para a manutenção da pressão interna, que é chamado de turgor das células. Esse processo é chamado de evaporação. E sim, esse processo que as plantas ajudam a formar as nossas nuvens e chuvas, e também que faz aquele formato de rios, que acontece na Amazônia, rios voadores. Já em condições de seco, o estômago vai ficar fechado para conservar a água
para minimizar a perda de água da planta. Existem diferentes tipos de estômatos, dependendo da planta e também do ambiente que essa planta está inserida. O curioso é que a localização dos estômatos na folha também diz muito sobre a característica do bioma e da própria planta. Galera, e se você gostou dessa camisa que eu estou usando, com o nome de Botânica, você pode adquirir através da loja da Cederella Urban, eu vou deixar o link na descrição, e use o cupom Florestal10. E aí você vai receber um desconto ali de 10% e também vai nos ajudar, tá certo? E existem outros temas lá de camisa para você estar adquirindo. Tem umas coisas bem legais. Eu mesmo gostei dessa porque é um assunto que eu me identifico. E eu gosto de usar porque também é uma camisa bem confortável e ela é super leve, tá certo? Então dá essa força lá pra gente. Alguns estômatos estão apenas na parte de cima das folhas, como nos cactos, que são plantas xerófitas, ou seja, adaptadas a ambientes áridos. E os estômatos na parte superior pode permitir uma troca gasosa mais eficiente sem comprometer gravemente a conservação de água. Frequentemente essas folhas possuem adaptações adicionais, como cutícula espessa, ou tecidos especializados para armazenar água. Outras espécies de plantas possuem estômatos apenas a parte de baixo, como a sumaúma e o pau-brasil, porque em ambientes úmidos, o vapor da água que se condensa na superfície inferior pode ser utilizado para a troca gasosa, ajudando a manter a função fotossintética. Já em outros casos, os estômatos podem existir em ambas as partes, como no caso do ipê, e geralmente a planta vai manifestar essa característica quando se desenvolver num ambiente onde as condições ambientais, como a luz, a umidade, a temperatura, varia ao longo do dia. E ter esses estômatos em ambas as superfícies permite que a planta ajuste a troca gasosa com mais flexibilidade. Aposto que você está pensando nesses exemplos e visualizando como tem tudo a ver esses tipos de plantas e os ambientes em que elas são inseridas. Então, galera, se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Agradeço quem ficou até aí. Valeu!